Olá, eu sou Fernanda Vidigal e estou aqui no meu canal hoje para dar um aulão para todos vocês, né, para poder compartilhar algo que eu vou estar compartilhando também no curso do verão. E eu achei que é uma conversa bem bacana e que muitas vezes é perguntado e respondido aos pedacinhos, aos bocadinhos, e acaba não tendo uma resposta realmente abrangente, eu acho, ou pelo menos tentando fazer mais num pouco tempo que a gente tem. Então, assim, a pergunta do meu aluno é a seguinte: a gente tem os baralhos, então, baseados no tarot de Marselha, de um lado, e a gente tem os baralhos baseados no Rider-Waite-Smith, ou Rider-Waite, né, do outro lado. Então, a gente tem um baralho anterior, de base europeia, né, que é o de Marselha, e a gente vai ter um tarô de base inglesa, que é o Rider-Waite. Esses dois são muito importantes porque, praticamente, depois deles, todos os outros tarôs vão se organizar num sistema ou de um ou do outro. Então, tem duas sistemáticas generalizadamente importantes, né, que são passadas para quase todos os decks que vêm a seguir. E alguns fogem totalmente do riscado. Então, assim, a grande diferença entre os arcanos e a sua ordenação, somente os maiores, né, é que faz a diferença entre Marselha e o Rider-Waite. Por quê? Porque no de Marselha a gente vai ter de 1 a 22 arcanos maiores. No Waite também, de 1 a 22 arcanos maiores. No Marselha, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava carta, a carta de número 8, é a Justiça. E aí você vai ter 9, 10, 11. A 11ª carta, a carta 11, é a Força. E você vai ter, então, de lá para cá, vários baralhos, todos eles, em geral, se dizem de Marselha, assim são, e seguem, então, uma ordenação, onde 1 é mago, 2 sacerdotisa, 3 imperatriz, 4 imperador, 5 papa, 6 enamorados, 7 o carro, 8 a justiça, 9 eremita, 10 a roda da fortuna, 11 a força, 12 enforcado. Depois ninguém mexeu, vai mexer lá atrás, lá no finalzinho do nosso deck de 22 cartas, vai haver uma pequena mudança, né, na posição da última e penúltima carta. Mas isso tem um baralho que faz isso exclusivamente, outros também vão segui-lo, e assim a gente segue sucessivamente. Do lado de cá, a gente tem, então, quem? O Waite. E o Waite vai estar trazendo uma nova ordem para o baralho, é mais novo, né? É o papai. Então, o vovô Marselha, papai, o Waite, e depois a gente vai ter vários outros com várias possibilidades, algumas coisas surgindo, né? O próprio tarô de Thoth, do Aleister Crowley, não segue, mas ele dá novos nomes. Então, vão haver algumas tentativas de alteração, mas eu diria que as principais são essas de base. Então, o que a gente vai ter no do Waite? No Waite, a gente vai ter que a carta 8 é a força e a carta 11 é a justiça. Então, como é que vai ficar a ordem? 1 mago, 2 sacerdotisa, 3 imperatriz, 4 imperador, 5 papa, 6 enamorado, 7 carro, 8 a força, 9 eremita, 10 roda da fortuna, 11 a justiça. Fernanda, qual que você segue? Uai, eu sigo de acordo com o baralho que eu estou usando, mas no sentido do raciocínio, quando eu vou usar numerologia, eu mantenho, para mim, o raciocínio numerológico se organizou e uso ele até hoje, me baseando na organização do de Marselha, não na do Waite. E com relação aos arcanos menores, qual é a diferença, então, entre esses dois decks? Os decks de Marselha e baseados em Marselha vão ter 56 arcanos menores. Os decks de Waite, ou baseados no Waite, vão ter 56 arcanos menores, igual. Contudo, nos 56 arcanos do de Marselha, você tem moedas, uma moeda, 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas, 6 moedas, 7 moedas, 8 moedas, 9 moedas, 10 moedas. É só moedinha que aparece? Pois é.
Ai, você vai ter uma espada, duas espadas, três espadas, quatro espadas, cinco espadas, seis espadas, sete espadas, oito espadas, nove espadas, 10 espadas. Só espadinha que aparece. E assim sucessivamente, taças. Uma taça, duas taças, três taças, quatro taças, cinco taças, seis taças, sete taças, oito taças, nove taças, 10 taças. E da mesma forma, bastões. Né? Você vai ter um bastão, dois bastões, três bastões, quatro bastões, cinco bastões, seis bastões, sete bastões, oito bastões, nove bastões, 10 bastões. E se eu esqueci alguma coisa, perdoe. E, claro, vai ter as famílias reais de cada um. Então, vai ter um pajem, um cavaleiro, vai ter uma rainha e um rei para cada um dos naipes. Puxa, esse é o de Marselha. Esse é o de Marselha. O que muda no Weight? Que é o grande barato, inclusive o que faz o Weight ganhar, na verdade, um espaço, uma visibilidade, um uso, né? Para quem estava querendo começar, poxa, comprar e olhar, né? Puxa, maravilha, show de bola. E o que é? 56 arcanos, cartinhas menores, são desenhadas pela Pamela, né? E inspiradas pelo Weight, de um jeito primoroso, porque tem uma historinha meio que pintadinha ali em cada arcano menor. Então, além de ter as moedas, as espadas, as taças e os bastões, você vai ter uma pegadinha, uma imagenzinha, uma mocinha, um mocinho, né? Levando, trazendo, fazendo alguma gestualidade, dicas e informações que fazem com que você pegue o arcano menor e diga, ah, já gravei. Então, que ajuda o processo de memorização dos 56 menores, que é um troço de mais difícil, muita gente. Então, ele vai se tornar, sem sombra de dúvida, um tarô que a gente chama de friendly, amigo, bacana, show de bola, porque eu não preciso ficar me matando. Haja visto um outro tarô review que eu fiz de um baralho super inteligente, que é do Claudinei Prieto, usando as imagens, ou a imagética, ou design do medieval Marselha, mas com a organização nos menores do Weight. Então, juntando as duas coisas facilita um monte para quem gosta de uma coisa mais tradicional, mais medieval, mais antiga, mas que é a pegadinha, o apoio, a dica, né, do que o Weight da Pamela vai trazer. Então, essa é a grande diferença. Ah, e das casas nobiliais? É igual, igual. Aí não vai ter mudança, não. Vai mudar exatamente adiante. Em baralho adiante, nós vamos ter, às vezes, a fala da princesa no local do pajem adiante. Então, o que eu trouxe aqui hoje? Estou aqui falando, estou aqui dizendo, não estou falando nada de novo. Pois é, mas o que eu quero trazer hoje, né, primordialmente para vocês, é a minha bagunça, né, a minha bagunça generalizada, porque aí eu me peguei, e eu gosto de uma empreitada, sabe, gente? Eu gosto de um desafio. Eu me peguei num desafio. Poxa, dos decks que eu tenho em casa, quem é o Weight e quem é o Marselha? Quem segue quem aqui nessa bagunça, nessa história toda? E aí, claro, não só para poder estar respondendo isso para os meus alunos, já respondo também para todo mundo do canal, que é uma empreitada divertida, né? Que quando você comprar um deck, como é que você descobre se um deck, né, está seguindo o desenho ou design, né, do Rider-Waite-Smith, que é nada mais, nada menos do que aquele que a gente chama de Waite ou White por aí, né? Então, assim, se está seguindo esse cara de cá, então até pus para cá, apesar de que o brilho da luz atrapalha um pouquinho, né? Mas está aqui, ó, o meu grandão do Waite, ou se segue, não é, a turma do de Marselha. E qual era a diferença mesmo? A inversão da posição da carta 8 da Justiça do de Marselha pela 11 da força do de Marselha. Então, assim, a gente tem força, justiça, justiça, força. Aqui é justiça, força, aqui é força, justiça. Né? Aqui a justiça vem antes, e ela começa no 8, e a força é 11, e aqui a gente tem a carta 8 como sendo a força vem antes, e a carta da justiça vem depois. Ai, Fernanda, por que fizeram isso? Pois é, porque aqui o tarô tem, quando muito, né, a conectividade com o número, ponto. Um número que ordena, apesar do Mate, né, ou do nosso querido
louco, desculpa, do nosso louco ser 0, sem número, em muitos baralhos antigos. De qualquer forma, e a morte sem o nome. De qualquer forma, aqui não havia inversão. Então, quando as coisas começam a ser passadas para as casas de inteligência, grupos de estudos, grupos alquímicos, a igreja vai recrudescer os seus olhares para cima do jogo, seja para o jogo de aposta, seja para o jogo ligado ao oráculo, piorou ainda, né? Então, assim, isso vai fazer com que algumas figuras bem inteligentes, né, estudiosas e bem bacanas, eu acho, todos eles, porque eles salvaram o tarô talvez da fogueira, eles colocaram, então, o tarô para ser estudado junto com as questões das ordens, com essas lojas maçônicas, rosacrucianas, isso é 1800 e tralalaus, né, já beirando 1900. Começam estudos, começam algumas transformações, né? Uma das transformações ou das ousadias, eu até coloquei o carinha separado aqui no meio, né, que é o nosso querido tarô adivinhatório, é a tradução aqui para o português, foi assim que ele veio parar na banca de jornal que eu comprei o meu primeiro, né? Não sei onde foi parar, gente, primeiro, não sei. Só ficou o livro. O baralho deve ter sido ou cremado, ou foi dado, acho que queimado, e assim foi. Então, assim, esse é o tarô dos boêmios. Ele vai ter uma certa inserção das questões do Egito, vai ter umas discussões sobre Tote, o livro de Tote, o 3 vezes Hermes e assim por diante, outros conhecimentos do Caballion ou do Caibalion vão estar sendo colocadas dentro desse deck de 22. Então, ele vai ter outras atribuições, ele vai vir com um monte de dica, né? Ele vem com dica de letra hieroglífica, com letra hebraica, a fase da lua, dica em palavra, ele é um cara, sabe? Tanto é que quando eu comprei ele pela primeira vez, eu falei assim, gente, sei ler isso aqui não? Foi difícil, né? Mas ele já faz, pela primeira vez, uma movimentaçãozinha. Qual é essa movimentaçãozinha? Ó, o mago é 1, né? E aí a gente vai bonitinho do 1, do 1, do 1, até a carta 20 do julgamento. Que aqui não muda nada, tá? A justiça aqui é 8. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, a justiça é 8, ainda mantendo Marselha como o ideal, e a força é 11. Mas aqui no final, depois do julgamento, há uma troca que inclusive eu percebo que também há no entendimento da eubiose, então, de algumas ordens fechadas. Elas entenderam que o louco fica muito bem como 21 e que o mundo fica muito bem como 22, né? Nada contra, nada a favor, tudo certo. Cada um tem uma explicação, né, ligada, então, às questões, sejam da cabala, sejam da astrologia, sejam de estudos alquímicos, para poder fazer essa modificação, né? São adequações de novos pensares, né? Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Então, o tarô dos boêmios, ou o tarô adivinhatório, né, é um carinha que vai ficar com uma pequena movimentaçãozinha, então, entre o louco e o mundo. Ele não teve muitos seguidores, parece, né? Vão ter outros que vão começar outras discussões, outros questionamentos, outras conversas, a bem da verdade, que são pensadores que vão estar vindo na sequência discutindo algumas questões com relação a esse lugar, se segue para cá ou segue para lá, como o Worth, né? Então, o baralho do Worth já vai ser um que vai introduzir as letras hebraicas, de acordo com o grupo dele, e que é um grupo que eu meio que digo, eu gosto, eu sigo um pouquinho o raciocínio igual, porque segue um pouco o que é o raciocínio do Geomebis, porque combina. E aí, quando a gente está falando do Worth, deixa eu pegar aqui, que eu fiz um caos sério, né? Eu consegui fazer uma bagunça, gente, do além, eu fui empilhando, e fui anotando, e fui pensando o que era um, o que era o outro, como é que faz, como é que não faz. Então, assim, na sequência um pouco, tentando um pouco, né, manter uma sequência histórica, a gente vai ter o baralho do Worth. Eu não tenho talvez o original e tal, mas eu tenho dois que eu achei bem legal de comprar, né, no sentido de que um é muito bonito
é que nem o do Visconti, é bonito, é dourado, é bacana, sabe? Faz uma baita pegada bonita. Ó, não é bonito? Mesmo que o desenho não seja assim tão bonito, é bonito. Então, assim, e o LeFou, né? E aqui a gente tem quem? Esse é o baralho do Worth, que é um cara que vai estar, é do Golden, uma versão, acho que é do Lois Carabeo. E aí eu tenho observado o seguinte, né? Eu falava muito da US Games, porque durante muitos anos a US Games foi uma grande produtora de baralhos, né? Sobretudo de tarô, e era muito mais perto ou próximo, sei lá, pela proximidade, achava eu que fosse bem interessante estar falando que quase todas as cartas boas eram da US Games. Retiro o que eu disse, o Lois Carabeo, que é um grupo italiano, né, que tem feito um trabalho belíssimo, olha, aqui são os 22 Gilded Major Arcana, Multilingual Instructions, vem com um livretinho, né, que é esse que está na minha mão aqui, e ele é em Torino, na Itália, o Lois Carabeo. Então, eles têm trazido uns decks muito lindos aí, eu de ponta cabeça, mas está aqui. Então, esse é um deck que, apesar de todos os pesares, nos arcanos maiores, ele segue Marselha, tá? Bem de boa. Então, o que é seguir Marselha? É seguir aquilo que eu falei. 1 é o mago, 2 sacerdotisa, 3 a imperatriz, 4 imperador, 5 o papa, 6 os enamorados, e quem vem depois do 6? 7 o carro, e depois do 7 o carro, olha lá, que bonitinho, 7 o carro, quem vem? Quem vem? A justiça, é número 8. Então, quando a gente tiver isso, a gente está tendo um baralho adiante, porque o Worth é adiante, baseado na organização, no sistema numérico do arcano do baralho de Marselha, né? Dos arcanos maiores do baralho de Marselha. Então, ficou bem bacana, né? E é um grupo bem legal de se ter. Esse outro aqui, que tem as cartas todas, eu nem abri, porque eu quero fazer antes, né? Não, abri sim, quer dizer, não abri tudo, tá, gente? Olha, tá meio aberto. Né? Eu não abri ele ainda, enfim, quero fazer lá no Tarot Review especial para ele, para falar do Worth que eu não falei ainda, estava preparando isso, né? Então, estou aproveitando para trazer o segundo em idades aqui, né? Idades e correlações, mas que vai estar seguindo, então, a ordem de Marselha. Aí meu aluno me perguntou assim, poxa, Fernanda, você não pode falar para a gente qual é o baralho, né, que segue um e qual é o baralho que segue o outro? Então, assim, tem uma charada super fácil. No de Marselha, gente, o Worth vai seguir, tudo que for do Worth segue Marselha. Marselha é Marselha. E aí eu resolvi trazer uma turminha aqui que todo mundo meio que conhece. Os baralhos da Mônica Bonfiglio, né? Tanto o baralho do amor quanto o baralho dos anjos. Segue a ordenação, onde 8 é a justiça e 11 é, então, a força. O do Giovanni Vaqueta também vai seguir a mesma ordenação do de Marselha. Então, Giovanni Vaqueta também está dentro. Os baralhos todos que se dizem Marselha, não importando qual é a origem do cara, então, ou qualidade, né, que família tem e tal, seja de que editora for, todos eles vão estar seguindo a ordenação onde justiça é 8, força é 11. O velho tarozinho da lenda vai seguir isso, né? Esse que é o novo tarô de Marselha, também vendido pela internet, que é um tipo meio, né, meio desenho, meio futurista, também vai seguir o que é Marselha. O do Ney Naif vai seguir, né? O de Marselha também da arte inteiro vai seguir. Né? O nosso querido novo tarô de Marselha vai seguir Marselha. O Iti Tarô, por exemplo, que é um que eu tenho, também do Lois Carabeo, vai seguir Marselha. Tem tarô de Marselha pequenininho, assim, ó, também, tudo Marselha. Então, mesmo uns que são meio roxinhos, tem uma cara diferente lá na internet, uma cara até simples, mas é Marselha. Então, a ordenação, a organização dos arcanos maiores, que é onde Marselha mantém Justiça 8 e Força 11, onde falar Marselha, está rolando. No baralho maravilhoso do R. Falconier,
que quem traz é o Marcelo Deodébio, né? Da Damon Editora, e que quem quiser ir atrás deve ir atrás, porque o material é muito bom, muito legal o trabalho do Marcelo e do Gru, e assim, tem muita coisa boa, né, no trabalho desses dois lá na Demon Editora. Eu, se fosse vocês, ia dar um pulinho lá, sabe? Um material muito legal, é nacional, mas é lindo, é super bem acabado, maravilhoso. Chique, 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 bacanérrimo. Ney Naif, querido. Querido Ney Naif também, o baralho dele. Tanto o pequenininho, né, que era do livrinho, né, dele inicial, aí depois, hoje já tem grande, quanto o próprio trabalho do Ney com o Marselha dele, que é lindo, né? Então, todo certinho, todo mantendo isso. O baralho que eu cheguei a falar com vocês, que é da Doreen Virtue, né, que é o Tarot dos Anjos, também segue Marselha. Aleister Crowley também segue Justiça, só que é Adjustment, ele muda os nomes, mas fica como Justiça 8, Força 11. O baralho do Golden Visconti Tarot, o Visconti, a família Visconti, que não tem só panetone, tem também um dos baralhos mais lindos em museu, também segue Marselha, porque é uma turma lá de trás. O tarô das bruxas, um tarô simples, nosso, mas muito legalzinho, muito bonitinho, também segue a divisão, então, daquilo que é Marselha. Aí, ali atrás, eu acabei trazendo, né, vou deixar um de fora, né, que é o Medical Tarot, mas que tem todo um trabalho também no baralho de Tote do Crowley, então vai seguir a ordenação clássica de Justiça 8 e Força 11, né? Toda a turma que foi editada, lançada agora, seja o baralho do Jodorowsky, que eu ainda não consegui trazer, vocês acreditam nisso? Não consegui trazer. O CDB, o CBD também, né? Todos eles vão estar fazendo a divisão do Carlos Godo, que é mais antigo, tem esse lindo, né? Lindo, 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 vale a pena, porque eu fiquei apaixonada e comprei. Então, assim, o Circle of Life Tarot também é baseado na divisão toda aqui de Marselha. Então, o que eu estou tentando mostrar primeiro é Marselha Division, né? É Marselha na fita. Como é que faz com Marselha, gente? Marselha é Justiça 8 e Força 11. Fernanda, isso muda muita coisa? Muda, na verdade, eu acho que tem uma mudança de jeito de pensar entre o período histórico de 1370 a 1800, 1890, quase 1900, e de 1900 para 1942, 45, que é onde está o Eight, na finalização do Eight, no final dos contos, ele é lançado um pouco antes, e também o do próprio Crowley. Então, aqui o que a gente tem é uma mudança, né? Uma mudança de raciocínio, um jeito de olhar. E tudo isso, todas as defesas para que assim fosse feito, acontecem, então, com a questão da árvore da vida, da cabala, né, das questões de estudos cabalísticos. E aí eu não vou discutir, né? Se você precisar casar uma forma de uso, um alfabeto com uma determinada ordem, esse alfabeto vai sofrer, né? A língua sofre adulterações, modificações, renovações, atualizações de tempos em tempos, que dirá um alfabeto como é o próprio baralho. O baralho, para mim, é uma língua, eu trato igual, né? Então, uma forma de falar, de se comunicar, de dizer. Então, essa mudança coloca as questões de regras do jogo, do que a vida traz como regras, mais adiante, não é? O que é regrado, o que é ajustado, os ajustes mais adiante, e deixa as elaborações físicas ou a grande luta entre aquilo que é o meu racional com o meu animal como algo primevo, trazendo a 11 para 8, e vai fazer, então, com que as questões de ordem venham depois, que os ajustes venham depois.
Eu tive raciocinando, falei, nossa, isso tem a ver com a mudança, talvez até do nosso sentido escolar, do nosso sentido de quem é maior de idade, né? De quando é que a gente diz que alguém já está pronto, com que idade, enfim, viajei num monte de ideias e acho que tem mais a ver com isso do que qualquer outra coisa. A gente vai estar tendo, agora eu não me lembro mais, eu acabei não colocando na mão desse aqui, que é um bem legal, que é um espanhol no tarô numerológico, já respondo em 2 segundos, né? A justiça é 8. Então, esse também é um cara ligado a Marsília. Em alguns eu fui anotando, alguns eu acabei não anotando. Mas aqui está todo mundo, então, para lá, é todo mundo de Marsília. Né? Meu rio aqui, minha divisão é uma coisa muito tênue. Vejam que as minhas bolsinhas, algumas são bem antigas, mas são muito queridas. Tem um que eu quero colocar, além do boêmio, né, que só tem essa mudança, então, no sentido do final, e não exatamente da justiça e da força. Tem um baralho que todo mundo acaba falando, tem curso específico só para ele, é um baralho que eu usei durante muitos anos, gosto demais, foi um jeito maravilhoso de estar decorando mesmo, né? Enfim, compreendendo e colocando para dentro os arcanos menores. Então, eu vou fazer um caminho com o tarô mitológico do Liz Green. Fazendo esse caminho, primeira coisa, quando você compra o tarô, que algumas das minhas alunas ficaram bastante frustradas, é que ele não tem número. Não tem número. Então, ele não é ordenado nem por a questão numérica. E cada um dos arcanos é o que é entre si. E a ordenação que ela deu, que está no livro, é totalmente diferente da ordenação do de Marselha, totalmente diferente da ordenação do Waite. Ela fez uma nova ordenação para poder estar colocando os mitos e interrelacionando os mitos e sabe aquela costura? A interrelação com os menores. Então, ela vai costurar toda a compreensão mitológica e também com isso ela vai redefinir as ordens. Como assim, Fernanda? Uai, é louco, depois do louco é mago, depois do mago imperatriz, depois da imperatriz imperador, sacerdotisa e hierofante, enamorados carro, justiça temperança, força eremita, roda da fortuna enforcado, morte diabo, torre estrela, lua sol, julgamento mundo. Tem umas no final que não muda grande coisa, mas no começo tem algumas mudanças sim. Então, é um oráculo ou um tarô mitológico, mas com uma ordenação diferente. Então, ele pode ser estudado à parte, ele pode ser dialogado à parte, porque ele vai fugir dos 2 sistemas anteriores. Né? É um sistema aqui, novo, anos 90, né? Se não me falha a memória agora, eu sempre confundo as datas, porque eu não sou muito boa nisso, mas 1986 é a primeira edição. Né? Esse aqui da Madras 2020, reedição. Então, veja, um livro já super atual, né? Super aqui com a gente na história, mas que tem a sua própria forma de organizar os arcanos maiores para poder conversar sobre mitos e tarô. Muito bem. Voltando aqui, então, para o Waite, quem é que é da turma organizada do Waite? Num primeiro momento, olhando, eu falei, poxa, boa parte dos baralhos da US Games, dos Estados Unidos, segue a organização do Rider-Waite, porque o baralho de Rider-Waite foi o baralho de base nos Estados Unidos, né? Segue a ponte Inglaterra-Estados Unidos. Ela foi maior, mais generosa do que a ponte Marselha-Estados Unidos. Marselha vai influenciar toda a Europa, então você vai ter baralhos espalhados por todos os cantos da Europa, Ucrânia, né, Etrúria, tudo em volta ali, França, Alemanha, enfim, em todos os cantos, em todos os reinos europeus, tinha Marselha. Em tudo quanto foi reino inglês e vindo aqui para os Estados Unidos, ficou o Rider-Waite. Então, é uma influência tanto, né? Não dá para brigar com uma influência desse tamanho e também com uma empresa que produziu muito baralho. Então, ao longo do caminho, os Estados Unidos têm uma população grande, então dá para produzir muito baralho e vender todo ano. Então, assim, grandes produções. Mas começamos com quem mesmo? Com o papai de todos, né? Com basicamente quem? Esse aqui está até fora de ordem. Eu acabei mexendo aqui, ele ficou fora de ordem.
Mas ele vai ter o que importa, a justiça é 11, e a nossa querida carta da força é a 8. Então, começa com a 8 e vai para 11. Então, a força é antes da justiça, que é o que a gente estava conversando. Essa é a grande pegada para eu saber qual é a base do tarô que eu comprei. Então, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, você foi na loja, que nem um dia eu lá andando em Joinville, comprei o Mayan Tarot. Nossa, achei a proposta super interessante, né? Desafiador, os desenhos, né? Super encantada com o México, gosto demais e tal. Bacana, mas ele é 78 cartas, 22 maiores, 56 menores, e ele é weight. Então, ele tem justiça depois da força. A força é 8, justiça é 11. E assim a gente vai. O Mayan segue isso, né? O tarô das fadas, traduzido o tarô das fadas, deixa eu até arrumar aqui, trazer um pouquinho mais para cá a minha câmera, né? Para ajudar vocês também a não se perderem comigo. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem tarô das fadas. Ah, esqueci de falar da jornada do ser do Marcelo. Ele é Marselha, tá? Tradicional Marselha. Ele até caiu lá, que é para eu não esquecer. Então, jornada do ser também é Marselha. Voltando aqui para o Waite. Waite, tarô místico das fadas. Seja traduzido pela Isis ou não, ele é Waite. O Mayan Tarô é do Waite. Aí a gente tem a Witches Tarô, que eu sei que tem uma tradução, mas o meu não é. Também é Waite. O vice-versa, ou vice-versa tarô, que é um trabalho bem legal, né, bem diferente, é do Lois Carabeo, mas está absolutamente pautado, montado para fazer a discussão do vice-versa, exatamente no Waite. Então, ele é do Waite. O Prisma Tarô está baseado na ordenança do Waite. O Tarô das Estrelas está baseado na ordenança do Waite. O Everyday Witch, ou o dia a dia da bruxa, né? Também é do Waite. O Arco-Íris Tarô, que infelizmente não tem caixinha, não consigo achar onde é que eu pus a caixinha, né? Ele é um baralho bem bacana e que tem já a tradução, então dá para comprar, acho que em português, pelo que eu pude dar uma olhada. Então, ele também é divisão do Waite. O Gilded Tarot, ou Tarot Claro e Simples. O Tarot Claro e Simples, infelizmente, tem um papel um pouco fininho. Eu ainda vou comprar o Gilded mesmo, mas a divisão é do Waite. Então, o que eu estou falando da divisão do Waite? A força é 8 e a justiça é 11. Aí a gente vai para o para o Hanson Roberts Tarot Deck, é um que eu adoro, acho ele pequenininho, as cartas são fofinhas, as imagens são uma graça. Né? Ele também é o Waite. Então, ele também tem essa divisão. O tarô prateado das bruxas. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tarô prateado das bruxas, traduzido, também vem com alfabeto, uma editora que também tem feito umas coisas muito legais, muito bacana mesmo, o trabalho que eles têm feito com baralhos é também Waite de divisão. Aí a gente vai ter, então, Waite de divisão, toda essa turma aqui, deixa eu pôr aqui para o centro, vamos lá, arrumando um pouco. O Aquarian Tarot, ou o Morgan Greer, né, que eles são dessa seção de latinhas, que eu já falei que é bem legal levar as latinhas, que a latinha não deixa machucar a carta de jeito nenhum, né, e que também são US, é uma proposta do US Games, Stanford, tá? Então, baralhos bons, mas são todos da divisão do Waite. Então, a carta da força é 8 e a carta da justiça é 11. O tarô das estrelas, que eu já falei, né, também é dessa mesma divisão. Aí, surpreendentemente, o Twin Tarot, que é um oráculo, né, não é bem um tarô, mas, poxa, é um trabalho lindo, super vale a pena, recomendo. Ele vai ter só os 22 maiores, mas ele vai estar baseado na divisão do Waite. Outro tarô que aparece bem e que é bem legal, que é o Herbal Tarot, né? The Herbal Tarot, ele também é do Waite, divisão igual. E aí vem uma turma ainda do Wheel of the Year, a roda do ano, né? Que também é do Waite. Tarô intuitivo é do Waite.
o Before Tarot ou After Tarot. É o Scarabeu, mas como ele fez todo um estudo em cima do trabalho da Pamela, ele ficou com a mesma ordenação do Waite. Aí a gente vai ter o Tarot Universal do Waite, como a gente compra aqui, que é bem legal, né? Então é ele mesmo, em tamanho menor. O Tarot Videntes da Luz, que tem a tradução também, né, da Chris Ann, também pela Isis, é a divisão Waite. E aí você vai ter o Between, o In-Between, eu acho ele o máximo. Adoro esse baralho, também vai ser do Waite. O tarô hermético, do Hermetic Tarot, algumas pessoas fazem muita alusão por ele ser todo preto e branco, o bico de pena maravilhoso, né, em detalhes e símbolos e tudo. Ele certamente deve falar muito mais para quem tenha alguma ordem ou faça parte de algum grupo fechado, né? Agora, ele diverge do baralho de Thoth, do Aleister Crowley, ele não é igual. Ele vai seguir o Waite e outro deck do Waite. Então, dentro da minha pequena coleção, tá? É boa, eu sei que é boa, mas ela não é um absurdo, ela é apenas uma coleção. Sei que tem muito mais carta por aí. O que eu tenho que fazer, então, para saber se eu tenho decks de um lado ou de outro? Se o deck é baseado em Marselha, né, ele tem uma base em Marselha, ou se ele tem uma base no Waite. Essas duas cartas são a grande chave da nossa conversa, né? Se a força for número 8 e a justiça for número 11, nós temos uma organização em cima do sistema Rider-Waite-Smith. Se, por contraparte, a nossa querida, então, justiça, deixa eu catar aqui onde é que ele foi parar, lá na frente. Se a nossa querida justiça, em contrapartida, for 8, né? Se ela for 8, e a minha querida carta, então, da força, cadê ela agora aqui? Saiu todo mundo do lugar. Aqui, ó. Essa é a grande máxima, essa é a grande chave para eu saber, né, quem é quem. Quem é quem. De qualquer forma, ao longo do caminho, qualquer um dos dois sofreu adulterações, sempre vai sofrer. Né? Eu estava observando pelo livro do Jodorowsky, pelo do Florian, pegando o pessoal mais antigo, os detalhes que tem entre um grupo de tarô de Marselha e outro, de acordo com a localidade, o tempo de impressão, o ofício que fez as impressões e tudo, você tem detalhes microscópicos da autoria de cada canto. Né? Mas não muda, pelo menos a tendência central é de não modificação. Já no Waite, eu diria que houve uma liberdade de expressão em cima do trabalho da Pamela e do Waite, assim, enorme. Né? Todo mundo pôde fazer suas criações. E como a indústria do baralho, seja ela Lo Scarabeu agora, me passa uma cara de uma recuperação, uma coisa mais aqui para frente, aí o S Games produziu muito, né? E o baralho de base lá era o Waite, então uma grande produção massivamente, que acaba impressionando muitos tarólogos na América Central e no Sul, vai acabar sendo o Waite. Né? Mas eu continuo gostando muito do vovô. Foi com ele que eu aprendi, né? E com ele a gente segue. Então, pelo menos eu sei aonde começa essa história e para onde ela está caminhando, que é isso que precisa ter todo mundo que está com o tarô, né? Para não acabar criando uma outra linguagem, que ela vai nascer, claro, eu não tenho a menor dúvida disso, os baralhos novos me deixam claro que essa língua chamada tarô está evoluindo, está recebendo interferências, está somando ideias e conformidades dos autores, dos designers, né, de quem está lidando com isso. Então, claro que para frente nós teremos talvez novas ordenanças, novas discussões e afins. Tá? Eu espero que tenha valido a pena para você ficar aqui comigo até agora. Me alonguei até um pouquinho demais, mas era muita gente para apresentar para vocês, e dessa vez vai ser assim, nessa bagunça e nesse caleidoscópio, para que vocês possam aproveitar essa ideia e tentem colocar, né, essa pequena ideia na cabeça. Toda vez que
a justiça é 8 e a força é 11, é um baralho marselhês. Toda vez que a força é 8 e a justiça é 11, é um baralho weight. Tá bom? Então fica aí, ó, um grande beijo para toda a galera. Obrigada, né? E vamos seguindo. Lembra, né, aquela coisa bem bacana. Dá um joinha se você curtiu esse vídeo, compartilha para que o YouTube entenda que, poxa, tem validade, né? Dá uma força aí, gente. Eu quero chegar nos 2.000 até o fim desse ano. Bora lá? Valeu. Forte abraço para todo mundo.